Aviso importante, se você é Lenny Cat e ou viúva de ditador comunista, por favor, clique no dislike e saia imediatamente desse vídeo, porque ele vai te deixar bem magoado. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Se nesse título do vídeo eu colocasse o nome da mãe de algumas pessoas, elas iam ficar menos ofendidas do que ver o nome de Lenin. O cara é um deus pros web revolucionários de plantão criados a leite com pera, meus amigos. É só ver a quantidade de choro de tupini sovietes com esse vídeo aqui que você vai ver que eu não tô mentindo. Mas é como eu sempre digo aqui, todo mundo tem direito de acreditar nas merdas que quiser. Se os caras lambem os beiços vendo um pôster de Lenin, o que você tem a ver com isso, rapá? Mas o problema é que quase todo mundo já ouviu falar que Lenin era gente boa, que fez tudo pelo bem dos trabalhadores russos e que queria um mundo melhor para todos, certo? Errado. É porque além das drogas que ele fez, ele ainda ensinou um aluno a fazer mais merdas ainda do que ele fez. O Boquinha de Siri, Stalin. Mas não tema, dizem que Stalin traiu a revolução, indo contra tudo que tio Leninho defendeu. Mas como você vai ver nesse primeiro episódio e no próximo dessa nova série aqui no Brasão de Armas, os piores da história, Lenin e Stalin eram a versão de Obi-Wan e Darth Vader, só que bem piores. É por isso que nesse estudo aqui a gente vai ver um outro lado da história. Especialistas relevantes, respeitados e mundialmente reconhecidos, menos para os comunistas, é claro, que mostram o lado negro da força de Lenin. E que, segundo esses próprios autores, foi o lado que mais influenciou Stalin e o rumo do comunismo soviético nas 7 décadas de sua maldita existência. Agora, diferente do comunismo, sabe o que pode durar 7 décadas sem perder a qualidade? A Insider. Eu tô ficando cada vez melhor nisso, fala a verdade. Isso aqui é qualidade pura, senhoras e senhores. Essa tech t-shirt aqui, por exemplo, eu já tenho há vários meses e ela não desbota. A cor fica sempre novinha, além de ser leve, vestir muito bem, você não precisa nem passar. Ela cabe em qualquer lugar na sua mala e isso é muito bom para você que nem eu curte viajar com pouca mala. Então segura o meu código aqui para você garantir logo a sua e ganhar 12% de desconto na compra de qualquer item no site. É só clicar no link na descrição que já vai te levar direto para minha página e é só aproveitar. Eu já te disse aqui uma vez, eu vou continuar dizendo, Insider é qualidade pura. Agora segura essa outra novidade que é a qualidade pura também. Nesse vídeo aqui eu estou estreando a livraria do Brasão de Armas com livros exclusivos que eu escolhi a dedo para oferecer para vocês o que há de melhor no estudo da história. Praticamente todos os livros que eu usei aqui nesse vídeo você encontra lá na livraria. Infelizmente alguns não estão mais no catálogo ou só vendem fora do Brasil. Mas eu coloquei uma seleção especial aqui para vocês já se introduzir nesse assunto que é tão importante. Você leva os melhores especialistas no assunto para casa e ainda ajuda o Braguinha aqui a melhorar a qualidade do canal cada vez mais. Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha. Agora, quem não ganhou nada foi o povo russo com a droga do comunismo, porque com Lenin e Stalin não tinha nada tão ruim que não pudesse ficar pior. E agora você vai entender o porquê. Lenin, o criador de Stalin. Tá mordendo os beicinhos aí, segurando um porta-retrato de Lenin, né? Mas eu não tenho culpa nenhuma se Lenin foi uma grande influência para Stalin, não. Então se prepara que agora você vai ver uma farta variedade de estudos e especialistas sérios que não deixam dúvidas quanto a isso. Lenin e Stalin foram duas faces da mesma moeda e eu vou provar isso para você agora. No princípio, Stalin era um democrata moderado. Se você já tá aí me chamando de stalinista por causa disso, deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Eu não acredito em inferno de fogo, não, mas eu ia ficar feliz em saber que Stalin tava sentadinho fritando no colo de Satanás. Pra gente entender isso bem, vamos começar logo com um estudo recente publicado em 2015 pelo professor e historiador russo Oleg Kleveniuk. Essa obra aqui é fundamental porque ela é uma biografia recente baseada em novos documentos que surgiram conforme novos estudos foram feitos nos arquivos soviéticos. E é uma nova biografia mesmo porque esse estudo traz avanços importantíssimos pra gente entender melhor essa peste. E tá lá na livraria do Brasão de Armas, não perca. E nesse estudo aqui, uma coisa me tirou o sono, meus amigos. Precisei até tomar meu corote para processar melhor. Até o início de 1917, Stalin era um revolucionário moderado que acreditava na Revolução de Fevereiro e nas eleições que viriam na Assembleia Constituinte em novembro. Stalin moderado. Nunca que eu ia imaginar que um boneco assassino daquele ia ser moderado. É por isso que o conhecimento liberta e você não pode ficar só lendo livro velho da década de 60, 70, 80.
principalmente escrito por comunistas. Muita coisa mudou com a abertura dos arquivos soviéticos, milhões de documentos surgiram mostrando o que antes estava escondido, então se atualize com novos estudos, por favor, principalmente depois dos anos 90, que foi quando os arquivos soviéticos foram abertos. Mas então, o lance é que todo mundo sabe que moderado Stalin não continuou. Mas aí você me pergunta, Tiago, quem foi o responsável por radicalizar Stalin? Fico feliz que você tenha perguntado isso. Olha o culpado aí, ó. O Lelê da Comunada. Mas vamos deixar o professor Klevniuk explicar melhor que negócio é esse que Stalin já foi moderado. Ó. Aqui na página 63, dando o contexto da Revolução Popular de Fevereiro, que foi uma revolução espontânea de verdade, diferente do golpe de outubro, que foi um golpe liderado por um partido, pelos bolcheviques, e não chegou nem perto do apoio massivo que a Revolução de Fevereiro teve. E aí é nesse contexto que o professor diz que, embora Lenin e muitos outros proeminentes bolcheviques permaneceram na Suíça, Kamenev e Stalin desempenharam um papel importante na liderança do partido na Rússia. Depois de chegar a Petrogrado, eles essencialmente assumiram o controle do jornal bolchevique Pravda e usaram-no para promover uma agenda moderada, baseada na crença de que a ascensão da burguesia liberal ao poder estava de acordo com os ditames da história de que o socialismo era uma perspectiva de longo prazo. O jornal proclamou apoio condicional ao governo provisório. Como membros da liderança soviética de Petrogrado, Kamenev e Stalin interagiam estreitamente com outros socialistas. Os bolcheviques estavam iniciando negociações para unir forças com a ala esquerda menchevique. Mas, como você já sabe, Lenin ficou com a cara quente com isso e chamou Stalin e Kamenev no esporro e da Suíça mesmo. O professor Klevniuk explica melhor isso aqui pra gente no parágrafo seguinte, ó. Lenin, insatisfeito com a linha política promovida pelo Pravda, exigiu slogans diferentes. Escrevendo desde a emigração, ele defendeu uma abordagem radical clara, declarando guerra ao governo provisório e defendendo a Revolução Socialista. Kamenev e Stalin trabalharam juntos para impedir estes ataques. Eles editaram intensamente um artigo enviado por Lenin antes de publicá-lo no Pravda. Muito provavelmente, eles realmente não entenderam as intenções de Lenin e assumiram que seu radicalismo era devido a estar fora de contato com o que realmente estava acontecendo no país. Stalin moderado, meu Deus do céu, e censurando Lenin ainda por cima? Só que o radicalismo de Lenin tinha uma razão política e friamente calculada. Ele não queria deixar a situação se acalmar depois da Revolução de Fevereiro, porque se ela se acalmasse, ia ser difícil conseguir uma nova oportunidade para tomar o poder. Ainda na página 63, o professor confirma isso. Ó. A posição de Lenin, contudo, baseava-se em cálculos políticos meticulosos. As posições moderadas de Kamenev e Stalin abriram a porta à cooperação entre os principais partidos socialistas. Do ponto de vista do bem-estar do país, a cooperação e um esforço conjunto para manter o radicalismo sob controle era o único caminho correto. Do ponto de vista do objetivo final de uma tomada bolchevique do poder exclusivo, foi ruinoso. Participar numa coalizão, mesmo sendo oposicionistas, amarraria as mãos dos bolcheviques e os privaria do apoio de segmentos radicais da população. Não era isto que Lenin tinha em mente e a sua desaprovação, em última análise, selou o destino do bolchevismo de direita. As propostas de Lenin eram tão extremistas que nas reuniões da liderança bolchevique em abril, todas elas foram rejeitadas pela maior parte dos bolcheviques, inclusive pelo próprio Stalin, como o professor mostra aqui na página 65. Só que depois Lenin adotaria uma manobra política inteligente que mudaria a cabecinha oca de Stalin para sempre. Lenin usou uma combinação de linha dura, intransigente e conciliação. Uma manobra particularmente importante foi o recrutamento de bolcheviques direitistas, especialmente Stalin e Kamenev, para o lado dele. Lenin agiu com cautela, sempre permitindo que seus oponentes se resguardassem. Ao invés de encurralá-los, ele os promoveu a posições no topo do partido. No caso de Stalin, esta abordagem funcionou. O que quer que tenha acontecido na cabeça de Stalin, ele rapidamente se postou como defensor de Lenin. E na página 66 o professor diz que Stalin viu de forma muito direta a imensa influência de Lenin dentro do partido. Pronto.
A partir desse momento, Stalin virou a chave. De um moderado com tendências democráticas, ele se tornou um radical intransigente. Ele viu por experiência própria que o radicalismo de Lenin poderia ser bom para a carreira dele também. E é exatamente essa leitura que o professor Cleveniuk faz aqui, na página 67. Vamos ver junto. Em 1917, tendo deixado de lado as apreensões do bolchevismo de direita, Stalin iniciou o curso radical de Lenin em direção à tomada do poder e à introdução do socialismo. Ele nunca vacilou nesta decisão. E agora o professor mostra um ponto importante que os defensores de Lenin usam para tentar dissociar a imagem de Lenin com a de Stalin. Agora, prestem bastante atenção aqui, porque o professor conclui seu argumento na página 72 para não deixar dúvidas. Que lições Stalin tirou da sua primeira experiência de luta para alcançar o poder? Ele parece ter ficado muito impressionado com a determinação de Lenin, a sua teimosa e incansável insistência no seu próprio programa de ação. Anos mais tarde, quando Stalin realizou a sua Revolução de Cima, uma das muitas crises na história da sofrida Rússia, ele demonstrou plenamente seu próprio talento para ações decisivas. Pegando emprestado de Lenin uma atitude obstinada e modus operandi político inescrupuloso, ele se esforçou para aproveitar e manter o poder sem se preocupar com o efeito que suas ações teriam sobre os outros. Este princípio permitiu-lhe agir com a máxima crueldade e pouca limitação. Impulsionando a sua própria revolução na década de 1920, Stalin, tal como Lenin, apostou numa estratégia de radicalismo desenfreado. E a academia tá cheio de sovietólogos que concordam claramente com essa continuidade radical entre Lenin e Stalin. Então bora para mais uma aqui, ó. A professora Sheila Fitzpatrick, que também tá na nossa livraria, no seu clássico A Revolução Russa. E já no prefácio aqui, essa senhorinha simpática já manda a braba sem pena. Olha aqui na página 11. Uma segunda questão que tem de ser considerada é a natureza da estratégia de Stalin da Revolução de Cima, que pôs fim à NEP no final da década de 1920. Alguns historiadores rejeitam a ideia de que houve qualquer continuidade real entre a Revolução de Stalin e a de Lenin. Outros acham que a Revolução de Stalin não merece esse nome, pois acreditam que não foi uma revolta popular, mas algo mais como um ataque à sociedade por um partido no poder visando uma transformação radical. Neste livro, traço linhas de continuidade entre a Revolução de Lenin e a de Stalin. Quanto à inclusão da Revolução de cima para baixo de Stalin na Revolução Russa, esta é uma questão sobre a qual os historiadores podem legitimamente divergir. Mas a questão aqui não é se 1917 e 1929 foram iguais, mas se elas faziam parte do mesmo processo. Então, como a gente pode ver aqui no argumento da professora, não se trata de afirmar que Stalin era uma cópia de Lenin, porque afirmar isso seria simplesmente uma estupidez imbecil, mas sim que Stalin avançou com o processo revolucionário iniciado por Lenin, com muitas políticas e ações coerentes com as de Lenin, e que, portanto, ele esteve muito longe de ser um traidor da revolução, e a teoria e a prática provam isso. As políticas de Stalin são coerentes com as políticas e ações de Lenin em aspectos fundamentais. Os expurgos de Lenin e Stalin. Quer ver só? A professora Fitzpatrick traça um paralelo claro entre os expurgos de Lenin e os expurgos de Stalin, aqui a partir da página 150. Lenin, por conta disso, pôs-se a exterminar as facções e a fragmentação no seio do Partido Bolchevique. Para isso, usou táticas não apenas faccionárias, mas inequivocadamente conspiratórias. Na página seguinte, a professora diz que, num gesto que espantou os líderes de facções, o grupo de Lenin apresentou e o 10º Congresso do Partido aprovou uma resolução sobre a unidade do partido, que determinava a dissolução das facções existentes e proibia toda atividade faccionária no interior do partido. E agora a professora apresenta a dissimulação de Lenin e seus apoiadores com essa resolução. A resolução continha uma cláusula secreta que permitia ao partido expulsar faccionalistas persistentes e ao Comitê Central afastar qualquer de seus membros eleitos que fosse julgados culpados de atividade faccionária.
E aí a professora denuncia que no outono de 1921 foi empreendido por iniciativa de Lenin um expurgo em larga escala do partido. Agora presta atenção em quem era expulso do partido. Os principais propósitos alegados para os expurgos partidários de 1921 eram extirpar carreiristas e inimigos de classe. Na página seguinte, a professora mostra que Lenin enfatizou que todos os membros do Partido Comunista Russo que sejam, ainda que no mínimo grau, suspeitos ou não confiáveis, devem ser afastados, isto é, expulsos do partido. E conforme comenta T.H. Rigby, é difícil acreditar que nenhum oposicionista estivesse entre os quase 25% dos membros do partido julgados então indignos. O partido foi expurgado de quase 200 mil membros. E o resultado disso é que depois desses expurgos, o secretariado do Comitê Central era composto apenas pelos homens de Lenin. E entre esses homens de Lenin, adivinha quem foi reeleito e estava lá juntinho, fazendo anotações enquanto via o mestre agir. É por isso que a professora conclui, para não deixar dúvidas. A prática de usar tais métodos administrativos para reforçar a unidade do comando foi mais tarde muito desenvolvida por Stalin, quando este se tornou o secretário-geral do partido, isto é, chefe do próprio secretariado do Comitê Central em 1922. Os estudiosos têm frequentemente considerado isso o verdadeiro requiem para a democracia interna no Partido Comunista Soviético. Foi uma prática originada com Lenin e retirada nos conflitos do 20º Congresso do Partido, quando Lenin ainda era o estrategista-mor e Stalin e Molotov seus fiéis sequazes. E aqui nessa palestra na Universidade de La Trobe sobre os 100 anos da Revolução Russa, a professora reforça ainda mais esse argumento. With regard to irritating the other revisionists, well, I was myself irritated by them. Because they're saying they really were what I saw as whitewashing Lenin and the revolution, in the sense that they were saying all this violence is Stalin, all this rivers of blood. Well, I mean, the rivers of blood in the Civil War too, and Trotsky is, of course, one of the people involved in shedding them, and Lenin too. And we probably have a better picture of that since the opening of the archives. Now, you can say there's a change in the nature of the killing and whatever, but it wasn't only that I saw a continuity in the violence. I saw a continuity in that I thought Stalin was trying to complete Lenin's revolution, like it or not. You know, in the course of writing that book on the Russian Revolution, I realized that I really didn't like revolutions, that I think what happens in revolutions is that you have people putting out sort of good-sounding slogans about liberty or social or equality or whatever, but what they do is call forth the base passions, and what people can do in revolutions is to take revenge on the people that they've resented all along or envied, and that's what they do. So there are tremendous costs of taking away those normal constraints and saying it's okay to attack the enemies, whoever you think the enemies are. So I came to a rather negative view of revolution. E ela continua agora na página 244, ó. Não houve grande clamor dentro do Partido Comunista quando, no final da década de 20, Stalin usou a polícia secreta contra os trotskistas e então deportaram Trotsky, seguindo o modelo do tratamento dado por Lenin aos cadetes e aos líderes mencheviques em 1922 e 1923. Então esse caos no seio do Partido Comunista não era algo novo e foi encarado com normalidade pelos membros do partido. Então, de novo, vemos mais um exemplo importante da brutal conexão de Lenin e Stalin. Os grandes expurgos de Stalin não foram uma criação de Stalin. Seu princípio já existia nas repressões e nos expurgos internos e externos aplicados sob a liderança de Lenin. Stalin não criou o terror, ele ampliou o que já existia. Outro estudo maravilhoso que ajuda a gente a entender bem esse aspecto do terror de Lenin que influenciou Stalin é esse aqui, ó, escrito pelo professor Alexander Yakovlev, ex-chefe do Departamento de Propaganda Soviética e o principal intelectual responsável justamente pela revelação arquivista na metade dos anos 80 que mostrou ao mundo milhões de documentos secretos soviéticos. Ele foi a principal mente por trás da perestroika,
Perestroika, ou a grande liberação que aconteceu na União Soviética e que levou ao seu fim. Então essa obra, Um Século de Violência na Rússia Soviética, é fundamental para a gente entender bem essa dinâmica do terror que veio de Lenin e continua até Stalin. O professor Alexander concorda totalmente com a professora Fitzpatrick sobre essa clara continuidade de Stalin e os expurgos feitos por Lenin. Olha os argumentos do professor aqui na página 82, ó. Pouco a pouco, Lenin estava cercando seu próprio partido. Uma campanha para expurgar o Partido Comunista Russo foi lançada em 1º de agosto de 1921. Até o final de 1921, o número de membros no Partido Operário Social Democrata caiu vertiginosamente. Enquanto o partido podia contar com 200 mil membros no outono de 1917, tinha apenas 4 mil no outono de 1921. Na página 89, o professor mostra como que Stalin estava tomando notas de tudo o que estava acontecendo. Os resultados da luta contra os socialistas e os anarquistas foram resumidos na 12ª Conferência do Partido, que ocorreu durante os dias decisivos do grande julgamento dos sociais revolucionários em Moscou. A conferência exigiu que os partidos dos sociais revolucionários e mencheviques fossem eliminados enquanto fatores políticos dentro de um curto período de tempo. E será que Stalin teve alguma participação nesse decreto? Vamos ver o que o tio Alexander tem a dizer sobre isso. Em um adendo à resolução, Stalin anotou à mão que precisamente isto constitui a tarefa mais importante do Partido Comunista Russo. Caramba, hein? Então foi aqui que Stalin aprendeu a torturar, perseguir, matar e oprimir os membros do partido. Quem diria, hein? Mas sabe o que é legal nisso tudo? O terror de Lenin é que foi de boa. Foi bom pro partido. Trouxe união. Pode perguntar qualquer página marxista maluca que eles vão dizer para você que era isso aí mesmo. Olha o que eles dizem aqui nesse blog marxista falando sobre os expurgos de Lenin e sinto amor por Lelê no ar. Durante os expurgos, quase 170 mil pessoas, ou seja, quase 25% dos membros foram expulsos do partido. E você deve estar achando que isso foi ruim para a Rússia, né? Que nada. Quanto mais os bolcheviques exilam gente que coloca em risco o movimento, mais democráticos eles são. Isto melhorou a composição social do partido, fortaleceu a disciplina, deu ao partido maior prestígio entre as massas operárias e camponesas não partidárias e libertou o partido de elementos que o desacreditavam. A unidade ideológica e organizacional do partido foi reforçada. Que inspirador e lindo, né, gente? O bem venceu no Partido Comunista Russo. Podiam até mudar o nome do Partido Comunista Russo para Partido Comunista Democrataço Russo. Viu, Lelê? Você é muito amado, sabia? Dá a testinha aqui. Mas se você acha que só políticos rivais de Lenin eram expulsos do partido, desculpa, mas você não sabe de nada. Isso fica evidente quando a gente vê o que Lenin fez com as pessoas comuns, como artistas, professores, engenheiros ou a chamada intelectualidade russa logo após o golpe bolchevique de outubro de 1917. Quem não tivesse alinhado com a política do partido seria perseguido, preso ou morto, independente de ser rico ou pobre, burguês ou trabalhador. É por isso que em pleno século XXI o trabalhador não cai mais nessa baboseira comunista de que são os burguesinhos que vão ser atacados na Revolução porque não vão entregar os seus bens sem lutar. Os pobres, professores, médicos, artistas, trabalhadores, a galera do campo também vão estar ferradinhos da Silva na mão desses radicais de extrema esquerda. A causa dos bolcheviques era santa e tudo que fosse feito era justificado pela santidade dessa causa e o partido exigia que todos se alinhassem a essa ideologia. Expurgando o povo. Olha como esse artigo aqui ajuda a gente a entender bem essa paranoia insana de Lenin que acabou infectando a mente vazia de Stalin para a desgraça do povo russo. Esse artigo aqui, do professor Stuart Fink, é o chamado Expurgando o Público Intelectual. As expulsões da Rússia Soviética de 1922, publicado pela revista The Russian Review. Aqui o professor Finkel mostra que em agosto de 1922, forças policiais soviéticas começaram uma caça a intelectuais
prendendo centenas deles e suas famílias. Na página 591, o professor mostra que o consenso majoritário entre os bolcheviques era que a esfera pública de uma sociedade socialista deveria ser limpa de qualquer diferença de opinião. E aqui na página 592 a gente vê a crítica que o professor Finkel faz a acadêmicos que acham que Lenin e o período soviético da década de 20 foi um exemplo excelente de pluralidade e moderação. Os historiadores ocidentais às vezes tendem a retratar a década de 20 como uma era de pluralismo cultural e intelectual. Apesar de estudos significantes questionarem até que ponto isso aconteceu de fato, como todos os estudos que eu vou mostrar para vocês aqui nesse documentário, as expulsões de intelectuais não foram revisadas como parte da análise da formação da intelectualidade soviética. O argumento aqui é que os expurgos de 1922 foram um passo crítico no desenvolvimento de normas para o comportamento público e para delinear o que se tornaria uma esfera civil distintamente soviética. As expulsões tinham o objetivo tanto de eliminar supostos inimigos da nova ordem e questionar os intelectuais sobre os limites da atividade aceitável. E agora, na página 593, o professor mostra como que essas práticas criadas por Lenin e os bolcheviques tiveram um impacto duradouro e central nas políticas soviéticas. As instituições e práticas de poder iniciadas nesta época tornar-se-iam componentes centrais do sistema soviético. O professor mostra, inclusive, que os intelectuais foram totalmente contra o golpe de Estado dos bolcheviques e se manifestaram a favor da Assembleia Constituinte, que os próprios bolcheviques, vamos lembrar, fecharam. Ainda na página 593, o professor diz que médicos, professores e engenheiros se reúnem contra a ilegalidade do golpe de Estado e pela convocação da Assembleia Constituinte. O professorado, predominantemente liberal ou socialista moderado, reagiu com oposição quase universal e a maioria dos grupos de estudantes fez o mesmo. Essa crítica enfureceu Lenin e outros líderes bolcheviques que já tinham profundas dúvidas em relação à intelectualidade. E sabe o que aconteceu com esse grupo que ousava falar contra os bolcheviques e sua ditadura assassina? O professor explica no parágrafo seguinte, ó. O colapso econômico, as doenças e a desnutrição levaram a um alto número de morte prematura entre os intelectuais, assim como entre os segmentos vulneráveis da população. Horrorizado pelo extermínio das forças educadas da Rússia, Maxim Gorky criou uma rede destinada a protegê-los e apelou a Lenin para libertar muitos dos presos. Apático, ele advertiu a Gorky para não se desperdiçar com as lamentações de intelectuais em decadência. Eles se consideram o cérebro da nação. Na verdade, eles não são seus cérebros, mas suas merdas. Ou seja, professor bom era professor cachorrinho do regime soviético. Quem ousasse criticar abertamente o regime era vala. Mas assim, qual que é o problema dos bolcheviques expulsarem e matarem quem que eles quisessem lá? Afinal de contas, todo mundo sabe que o partido bolchevique não era do povo. O povo que era do partido bolchevique. É mesmo. Stalin não traiu a revolução. Mas assim, é sacanagem mesmo dizer que Stalin foi a ovelha negra dessa esculhambação toda aí. É porque essa propaganda de que Lenin e os bolcheviques eram democráticos e defendiam a pluralidade na sociedade e no Partido Soviético é um argumento bem besta. O que os apologistas fazem é tentar pegar slogans e frases de Lenin para provar como que ele era justo e bem intencionado e que defendia os trabalhadores e que ele foi forçado a agir com violência e terror. O problema é que, como todo bom apologista, eles simplesmente ignoram ou desculpam as práticas e ações sangrentas de Lenin e quando não tem como escapar dos fatos grotescos flagrantes, aí dizem que a culpa é dos outros e não de Lenin. É ser muito viúva de ditador, meu Deus do céu. Só para vocês não dizerem que eu estou inventando isso. Olha esse blog asqueroso aqui de novo, chamado marxistas.org. Olha o título desse artigo aqui. Novamente, em defesa de Lenin. Que fofinho, gente. Eles são os defensores de Lelê. Dá a testinha aqui.
Aí você já imagina que nesse artigo aqui você estará diante da maior exibição de porqueira apologética por centímetro quadrado. Mas você tá surpreso aí, indignado por quê, hein? Tá cheio de gente doida no mundo explodindo civis inocentes em nome de Alá. Por que não teria pessoas que defendem assassinos em massa em nome de uma política maluca? Olha o que essa escrotice em forma de artigo nesse site aqui diz. O governo soviético foi forçado a tomar medidas decisivas para responder aos assassinatos e às ações contra-revolucionárias com mão firme. Os bolcheviques tiveram que combater fogo com fogo, ou morreriam. Eles não tinham alternativas. Foram forçados a travar uma guerra civil, onde obviamente se aplicam as regras da guerra. Como que você diz que uns micróbios desses aqui não queriam guerra? Mas muita calma nessa hora. Nesse vídeo aqui não dá pra eu falar sobre guerra civil também não, porque senão o vídeo vai ficar um absurdo de grande. A gente vai ter um vídeo exclusivo aqui sobre o papel de Lelê nessa guerra civil comedora de gente. Mas por hora, se você quiser saber o papel primário de Lenin em causar a guerra civil, é só ler qualquer uma das obras que eu coloquei aqui na descrição. Mas para resumir, tem dois aspectos fundamentais do comportamento de Lenin antes da guerra civil que a gente vê refletido em Stalin anos depois, nas suas próprias políticas. Sua retórica contraditória e paranoia com os inimigos do povo. E isso antes mesmo de começar a guerra civil. Para começar, o professor Dmitry Volkogonov, que foi um ex-general soviético, mostra aqui na sua obra Os Sete Chefes do Império Soviético essa dinâmica e como que Lenin foi influente na criação da Guerra Civil. E aí aqui dentro a gente consegue ver qual que era a postura de Lenin em relação à Guerra Civil antes mesmo de começar a Primeira Guerra Mundial. Aqui na página 16 o professor diz que desde o início da matança, Lenin não era, como poderia ser esperado, a favor de seu término. Em vez disso, propugnava por sua socialização. Escrevendo a um de seus agentes, Alexander Shlianikov, em 7 de outubro de 1914, 2 meses depois do irromper da luta, ele condenou claramente a campanha pela paz. O slogan "Paz" não é correto. O slogan apropriado tem que transformar a guerra nacional em guerra civil. Então, desde 1914, enquanto Lenin não era nada na política russa, ele já defendia a guerra civil como um meio para conseguir a revolução. E isso já deveria enterrar a baboseira dessa página marxista de que a guerra civil foi forçada sobre os bolcheviques, como se Lenin nunca tivesse declarado apoio a essa possibilidade maluca. Mas agora, vamos sair do Lenin de 1914 e vamos para o Lenin de 1917, depois do golpe de outubro, e se prepara que agora o negócio fica interessante de verdade. Lenin muda sua narrativa de acordo com as circunstâncias. Ora para defender a violência, ora para negar sua incitação a ela. Defendendo a violência e o terror. Vamos dar uma olhada nesse estudo aqui, chamado O Terror de Lenin, escrito pelo professor James Ryan, que é uma das maiores autoridades recentes sobre o estudo da violência e do terror leninista especificamente. Essa obra aqui é muito interessante e um dos motivos é que o autor admite claramente a sua simpatia com alguns elementos do marxismo e do leninismo, em relação a algumas das suas críticas, por exemplo, sobre o capitalismo. Mesmo assim, o professor escancara sem pena os efeitos terríveis da política leninista. Como a gente pode ver aqui, na página 4, onde ele diz que a experiência prática do leninismo antiquado, normalmente impedindo o compromisso, o acordo e a conciliação, serve para lembrar os possíveis perigos da política absolutista e, por vezes, radicalmente revolucionária. E aqui a gente já tem um ponto muito interessante. A política leninista era absolutista e perigosa, segundo o próprio professor Ryan. Não precisaria nem de estudos acadêmicos para a gente chegar a essa conclusão óbvia, né? Mas está cheio de passapanistas por aí, então tem que ter ciência aqui. E seguindo o estudo do professor Ryan aqui, ele não concorda com a visão de alguns historiadores de que Lenin era simplesmente um déspota que sentia prazer no terror. Só que nesse sentido, Stalin também não era um Jack Estripador que bebia o sangue das vítimas depois de matá-las, ou ficava rindo enquanto elas morriam, ou comia sua carne depois no jantar. Eles eram matadores em massa e pronto. Só que o professor Ryan deixa claro o que Lenin fazia com seus inimigos e por que ele fazia. Ele perseguia, reprimia e matava porque ele achava que fazia parte de uma espécie de missão histórica maior. Mas é justamente isso que torna o Lenin e o leninismo uma seita
tão fanática e perigosa. Por exemplo, aqui na página 4 o professor raciocina. A quantidade de violência estatal empregada pelos bolcheviques foi necessária ou contraproducente? Razoável ou que reflita uma determinada avaliação arraigada das circunstâncias? Poderia o antigo sistema soviético ter sido consideravelmente menos violento e opressivo e sobreviver, tornando menos provável as atrocidades posteriores do stalinismo? O ponto de vista aqui expresso é que, embora o uso da violência fora essencial para os bolcheviques manterem o seu poder absoluto, além de derrotar as forças brancas na Guerra Civil, a revolução poderia ter sido feita de forma menos extremista, de modo que seu uso teria sido muito diminuído. Um Estado socialista mais estável poderia ter sido construído, e a história da Rússia e do leste europeu do século XX poderia ter tomado um rumo mais humano. A razão pela qual isto não aconteceu diz-nos muito sobre a natureza do bolchevismo. E esse ponto aqui é muito importante a gente destacar também. O extremismo para manter o poder absoluto é a natureza do bolchevismo. A raiz de todos os problemas que o bolchevismo causou não surgiu com Stalin, surgiu com o nascimento do próprio bolchevismo. Essa natureza violenta e extrema foi uma arma na mão de Stalin. Aliás, o marxista europeu mais influente depois da morte de Engels, o alemão Karl Kautsky, foi um crítico ferrenho da violência terrorista de Lenin e dos bolcheviques, embora ele próprio achasse que violência era inevitável no processo revolucionário. Mas o ponto central redunda sempre nisso, o extremismo monstruoso de Lenin e os bolcheviques. Então, mesmo autores marxistas moderados, como o próprio professor Ryan, admitem claramente como que o extremismo soviético iniciado e liderado por Lenin estabeleceu as bases para as atrocidades cometidas no século XX, inclusive por Stalin. Então, à luz dos argumentos apresentados nessa obra aqui e nas outras que a gente já viu até agora, não passa de uma mera demagogia barata e vitimismo flagrante dizer que Stalin traiu a revolução e que a violência e o terror causados por ele foram contra-revolucionários. As políticas e as práticas aplicadas por Lenin tiveram grande influência no terror de Stalin. E isso fica ainda mais claro quando a gente vê a postura de Lenin antes e durante a Guerra Civil. Por exemplo, o professor Ryan mostra pra gente aqui na página 82 discursos de Lenin justamente a respeito da Guerra Civil e como que ele classificava os chamados inimigos do povo. Ele não abraçou a perspectiva de uma guerra civil. Sobre a ameaça colocada pelas forças do governo deposto, ele declarou: "Não queremos uma guerra, somos contra a guerra civil. Mas se mesmo assim continuar, o que devemos fazer?" Embora tenha sido proferida numa reunião com os socialistas revolucionários de esquerda, o sentimento pacífico de Lenin aqui não era apenas para efeito retórico. Os bolcheviques, no entanto, não são totalmente inocentes da acusação de ter iniciado a guerra civil na Rússia. Uma abordagem mais ampla da definição capta mais completamente a visão de Lenin e de seus contemporâneos disso. A derrota da burguesia, estratificação da sociedade em linhas de classe e o uso do estado de classe para reprimir e privar certos setores da sociedade de direitos cívicos, além de batalhas armadas. Neste sentido, Lenin abertamente reconheceu, sem remorso, perante o Congresso dos Sovietes em janeiro de 1918, que começamos e estamos travando uma guerra civil contra os exploradores. Ou seja, Lenin alterava sua narrativa de guerra civil de acordo com as circunstâncias em que ele se encontrava. E essa mesma retórica contraditória a gente encontra em Stalin, principalmente nas terríveis coletivizações. Mas calma que a gente ainda vai chegar lá, porque por hora tem um detalhe fundamental naquela última frase de Lenin que eu preciso destacar aqui para vocês. Vamos ver de novo aqui o professor citando Lenin. Começamos e estamos travando uma guerra civil contra os exploradores. Que bonitinho, Lenin. Você queria só lutar contra os exploradores e burgueses, né? Dá testinho aqui. A comunada gosta. Mas é mentira. Tem problemão nisso aí. Os apologistas não te contam que você poderia ser um rico, burguês, capitalista, explorador, mesmo sem você nem saber que você era isso tudo. Se Lenin dissesse que você era, mesmo você não sendo. E acabou. A guerra contra o povo.
Mas vamos deixar o professor Ryan explicar melhor pra gente essa paranoia maluca de Lenin e esses tais inimigos do povo, e como que não eram só os ricos exploradores que iam sofrer nas mãos deles, não. Na página 85, o professor cita duas publicações importantes de Lenin. E detalhe fundamental aqui, elas foram escritas antes da Guerra Civil estourar, mostrando como que Lenin, já a partir de setembro e dezembro de 1917, meses antes dessas duas publicações serem escritas, ele claramente incitava a violência e a morte, de novo enterrando aquela asneira daquela página marxista dizendo que Lenin e os bolcheviques foram forçados a agir com violência e guerra. O professor diz aqui na página 85, ó: a retórica de Lenin também exibia uma postura dramaticamente confrontadora, ampliando claramente a categoria de inimigos do povo para incluir não apenas os ricos, mas também os ociosos, ou seja, aqueles trabalhadores que ele escreveu em O Estado e a Revolução como sendo completamente corrompidos pelo capitalismo. Ele escreveu furiosamente: não há piedade para estes inimigos do povo, os inimigos do socialismo, os inimigos do povo trabalhador. Guerra até a morte contra os ricos e seus parasitas, os intelectuais burgueses, guerra contra os bandidos, os preguiçosos e os desordeiros. Todos eles são da mesma ninhada, a semente do capitalismo, a descendência da sociedade aristocrática e burguesa. Novamente, vamos lembrar que esse mesmo artigo Estado e Revolução foi escrito por Lenin entre agosto e setembro de 1917, antes mesmo deles tomarem o poder. E aqui a gente já vê o uso solto, indiscriminado e subjetivo dos tais dos preguiçosos e desordeiros que sofreriam, de acordo com as palavras do próprio Lenin, guerra até a morte. Tadinho de Lelê, né? Foi forçado a usar violência, né, Lelê? Mas o professor James Ryan explica melhor pra gente quem eram, na verdade, esses preguiçosos e desordeiros que sofriam a guerra dos bolcheviques. Olha aqui na página 86. Os ociosos eram os milhares de trabalhadores inevitavelmente gerados pela pobreza que cuidavam apenas de si mesmos e procuravam escapar das obrigações sociais do trabalho repugnante. Na verdade, Lenin estava encorajando os próprios trabalhadores a implementar eficazmente a lei do linchamento, serem criativos na elaboração de formas de exterminar e tornar inofensivos estes parasitas, embora corrigíveis, elementos destes vários grupos terem que se reformar rapidamente. A Rússia precisava ser limpa de todos os vermes, de todas as pulgas, num só lugar, meia dúzia de ricos, uma dúzia de bandidos, meia dúzia de trabalhadores que fugiram do seu trabalho serão presos. Em outro lugar, eles serão colocados na limpeza de latrinas. Em terceiro lugar, serão fornecidos bilhetes amarelos depois de terem cumprido a pena, para que todos fiquem de olhos neles, como pessoas prejudiciais até que se ajustem. E toda essa repressão não só a ricos, mas a trabalhadores comuns que não se adequavam às normas bolcheviques, levou a uma estigmatização de grupos que serviu de precedente para outro regime criminoso e desumano anos depois. O professor Ryan continua. Houve aqui um precedente claro para a prática posterior na Alemanha nazista de forçar judeus a usar a estrela de Davi. A próxima forma de punição proposta foi o primeiro apelo explícito de Lenin à execução, à justiça sumária. 1 em cada 10 os ociosos serão baleados no local. Esse excerto a gente pode encontrar ainda em dezembro de 1917 no seu artigo Como Organizar a Competição. E detalhe importante, isso foi escrito antes de qualquer sinal de intervenção estrangeira. O termo inimigo do povo era mais elástico do que slime, meus amigos. E vamos ver mais evidências desse terror agora. Aqui na obra da professora Anne Applebaum, chamada Gulag, ganhadora do prêmio Pulitzer, ela mostra as origens do terror dos campos de concentração soviéticos que começaram com Lenin e atingiram seu clímax com Stalin. Aqui na página 48 ela mostra como que qualquer um podia ser inimigo do povo e, portanto, poderiam ser enviados para trabalho escravo nos campos de concentração. A professora diz: infelizmente, nunca ninguém forneceu uma descrição clara de como era suposto um inimigo de classe parecer exatamente. Assim,
Detenções de toda a ordem aumentaram dramaticamente na sequência do golpe bolchevique. Desde novembro de 1917, tribunais revolucionários compostos por apoiantes da revolução tirados à sorte começaram a condenar inimigos da revolução. Penas de prisão, penas de trabalho forçados e até penas em dinheiro eram arbitrariamente atribuídas a banqueiros, a mulheres de comerciantes, a especuladores, significando isto que qualquer pessoa envolvida numa atividade econômica independente, a guardas prisionais da era czarista e a qualquer outra pessoa que parecesse suspeita. E aí, trabalhador? Tá curtindo a consciência de classe comunista? Dá mole pra ver o que acontecia com você mesmo você sendo trabalhador no governo comunista. Quer mais evidência? Bora pra mais uma fonte primária então agora de um membro do partido bolchevique, Ilyin Zenevsky. Nos seus próprios escritos ele mostra pra gente essa confusão maluca do termo inimigo do povo. Havia a questão de quem deveria ser considerado burguês. Esta pergunta foi respondida de forma diferente em diferentes distritos. Houve casos em que o homem foi categorizado como burguês apenas porque usava casaco. Que merda, hein? Como ele tinha um casaco, ele deveria ser burguês. Houve casos também, e bastante frequentes, em que a categoria de burguês foi feita para abranger atores, artistas, músicos e cientistas, às vezes pessoas com nomes muito famosos. E aí imagina você, sofrido trabalhador, saindo de uma fábrica soviética, com a cara toda suja de óleo, no inverno russo, de 159 graus abaixo de zero. Aí você resolve colocar um casaco para não ficar resfriado. Aí vem um bolchevique de apartamento, com as bochechas rosadas, com um casaquinho de urso branco tingido de vermelho, e acha que você é burguês, porque você tá com um casaco todo puído. Aí sabe o que vai acontecer com você? Dá uma cadeia. Lenin e os comunistas deram seu golpe de Estado, fecharam a Assembleia Constituinte à força, com o apoio de homens armados para impedir qualquer reação. Criaram a Tcheca, uma polícia política apenas 2 meses depois do golpe de Estado, que praticava todo tipo de ações brutais e violentas contra dissidentes e declararam violência aberta contra os inimigos do povo. Tudo isso nos primeiros meses da ditadura comunista e antes de qualquer interferência externa ou violência contra o regime. A propaganda política e práticas de Lenin levaram a um ataque generalizado ao povo russo, não a uma classe. Todos, ricos, pobres, burgueses, trabalhadores, quem não se adequasse ao regime comunista seria perseguido, preso, estigmatizado na sociedade como judeus foram sob Hitler e mortos. Trabalhadores não podiam ir contra o regime, porque não seriam trabalhadores, seriam considerados inimigos do povo e como irremediavelmente influenciados pelo capitalismo. E essa mesma retórica solta e justificativa vazia para o terror foi sistematicamente usado por Stalin nos anos seguintes. Quem se rebelasse contra o regime, mesmo sendo um trabalhador, era um contra-revolucionário inimigo do povo. Para Lenin e Stalin, os inimigos do povo poderiam ser o próprio povo. É por isso que a mesma acusação que fazem de Stalin ter distorcido Marx e a Revolução também pode ser aplicada a Lenin e ao comunismo. Pelo jeito, todo mundo naquela merda do século XX distorceu Marx, né? Não é possível. E aí, das duas, uma. Ou o mundo não entendia muito bem Marx, ou Marx não entendia muito bem o mundo. Qual das duas opções você acha que é mais certa? Olha o que o próprio professor James Ryan diz pra gente aqui na página 18, ó. Lenin era certamente um crente fervoroso e um revolucionário marxista bitolado, cujo pensamento se desenvolveu no sentido absolutista, doutrinário e ao mesmo tempo inovador. Ele ampliou os parâmetros da ortodoxia marxista e inseriu algumas alterações significativas, inovações e revisões. No final da vida, seguindo a experiência da tomada do poder, ficou claro que o regime que ele fundou distorceu Marx e, em grande medida, as próprias intenções pré-revolucionárias de Lenin. É por isso que o professor Ryan, embora discorde que Lenin fosse um mero cúmplice das atrocidades de Stalin e também haja divergência entre ambos, os instrumentos do terror e linguagem usados por Stalin e o aparatos do partido para um poder absoluto foram desenvolvidos na era Lenin. Aqui na página 20 o professor diz isso, ó. O grande terror de 1937 e 38 não foi nem um ponto culminante
decorrente de uma inexorável lógica stalinista e muito menos leninista, nem o resultado de uma quebra fundamental com o passado. Não só os principais instrumentos e formas de terror de Estado aparecem durante o mandato de Lenin, mas apesar de seus esforços para garantir maior controle sobre os líderes do partido no final da sua vida, ele garantiu que houvesse pouco ou nenhum controle significativo sobre o poder absoluto do próprio partido. Stalin, como secretário-geral do partido, foi capaz de dominar a política estatal uma vez que conseguiu dominar o partido. E no parágrafo seguinte, o professor diz que, embora haja divergências consideráveis entre a violência de Lenin e Stalin, tanto o regime leninista como stalinista empregaram violência e terror em massa contra setores generalizados de suas sociedades, incluindo seus círculos eleitorais fundamentais, trabalhadores e camponeses trabalhadores, e não simplesmente para reprimir inimigos, mas para arquitetar uma nova sociedade. O professor também segue mostrando algumas divergências entre o regime stalinista e leninista, como, por exemplo, a admissão pública que Lenin fez da fome de 1921 e 22 e a subsequente ajuda americana que salvou milhões de vidas russas, o que não aconteceu com Stalin e a Grande Fome de 31 a 33. Mas agora, na página 21, o professor mostra como que a área da linguagem e retórica uniam Lenin e Stalin. No entanto, a linguagem significa, e em menor escala, mas ainda assim numa extensão muito significativa, a lógica da violência stalinista tinha clara semelhança com a da violência leninista. Violência, especialmente durante o período da Guerra Civil, foi um período de formação do desenvolvimento de uma cultura política soviética particularmente militarizada e de mentalidade de cerco. Lenin e seus colegas consagraram o terror e a ditadura do partido dentro do sistema soviético, acompanhada por uma nítida falta de escrúpulos em relação à violação dos direitos humanos elementares. As políticas repressivas stalinistas foram claramente possíveis, embora de forma alguma necessariamente assim, sob a crise econômica dos últimos anos da década de 20 e a deterioração do clima internacional na década de 30. A linguagem é um fator importante que liga a violência dos regimes leninista e stalinista, bem como, por exemplo, o nazismo e o regime comunista na China. E agora, na conclusão do estudo, o professor Ryan concorda com a relação ideológica entre comunismo e fascismo, citando inclusive uma das maiores autoridades no assunto, que é o próprio professor Roger Griffin, que eu já citei para vocês aqui, inclusive no meu vídeo Destruindo os Maiores Mitos do Fascismo. O que Roger Griffin escreveu sobre os fascistas aplica-se igualmente aos marxistas-leninistas, que as suas ambições, fracassos e crimes contra a humanidade são ininteligíveis sem compreender o seu sentido de estar no limite da história e proativamente mudando seu curso, livres das restrições do tempo normal e moralidade convencional. E o professor Ryan agora dá seu veredito de forma incisiva aqui na página 191 sobre o legado do terror de Lenin no século XX. Como então podemos avaliar Lenin no tribunal da história? Foi deixado para Lenin, como observa a James Gregor, para reunir pela primeira vez no século XX os esboços provisórios do Estado totalitário. Devido ao fato de que as execuções, deportações e perseguições políticas, e em menor medida religiosas, foram generalizadas e sistemáticas, visando não apenas combatentes, mas também civis e tolerado pelo regime quando cometido pelos seus órgãos, na verdade, muitas vezes como política de Estado, algumas das práticas violentas do regime leninista constituem crimes contra a humanidade, de acordo com o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Parte do legado de Lenin foi a criação de um sistema de violência estatal, coerção e repressão que surgiram durante uma era de violência, com capacidade para violência ainda maior no futuro. Embora o professor diga que nem toda a desgraça causada pelo comunismo no século XX, como por exemplo no Camboja ou na China, deva ser jogada no colo de Lenin, o que eu também concordo porque cada regime teve suas próprias especificidades e ações. Mas agora, a parte fundamental da conclusão do estudo do professor Ryan que nos interessa de verdade é essa aqui, ó. A defesa do stalinismo como possível ramificação do leninismo parece forte.
Por isso, quando comunistas de apartamento vierem com aquele papinho imbecil de que a guerra e a morte no comunismo é culpa dos burgueses que não querem entregar seus bens sem lutar, esfrega isso aqui na cara deles. Milhões de pobres, classe média e rica foram mortos intencionalmente pelas políticas assassinas comunistas. Inclusive, o professor Ryan não mede palavras para acusar esse regime violento aqui na página 2. O regime soviético provou ser um dos experimentos mais repressivos e violentos de engenharia social da história. Durante quase toda a sua existência, o Estado soviético governou seu povo com mão de ferro. A maior parte da violência estatal soviética foi cometida durante o governo dos 25 anos de Stalin, mas entre dezembro de 1917 e fevereiro de 1922, durante o governo do seu antecessor, Lenin, houve, nas estimativas mais baixas, 28 mil execuções, tirando mortes em campos de batalha, em média por ano, diretamente atribuível ao Estado soviético, um nítido contraste com o valor total aproximado de 14 mil executados pelo regime czarista russo entre 1966 e 1917. Este número aproxima-se dos anos da desculaquização no início da década de 30, embora esteja consideravelmente abaixo da média dos anos mais sangrentos do stalinismo. E ele reafirma que o legado do leninismo para o desenvolvimento do stalinismo é uma razão importante pela qual o estudo detalhado de Lenin e da violência é valioso e necessário. Portanto, Lenin não só deixou um legado brutal seguido por Stalin, mas ele próprio participou no desenvolvimento de uma máquina de terror estatal que, para trazer paz e pão aos russos, teve que matar 2 vezes mais russos do que o governo imperialista czarista antes dele. É por isso que a economista marxista alemã Rosa Luxemburgo foi direta e precisa em sua acusação das políticas predatórias soviéticas lideradas por Lenin. O remédio inventado por Lenin e Trotsky, a supressão generalizada da democracia, é pior do que o mal que este supunha curar. Criando o sistema do terror. Quando Stalin chega ao poder, os principais princípios e instituições do terror já haviam sido criados na era de Lenin. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse clássico dos clássicos aqui, do professor Richard Pipes, A Revolução Russa, e veja como em poucas linhas ele não só destrói o argumento vitimista de que foram os bolcheviques que foram forçados a usar o terror por causa da intervenção capitalista na Guerra Civil, e mostra também como que Stalin herda os instrumentos do terror de Lenin. Aqui na página 790. Assim que Stalin se tornou o senhor indiscutível da Rússia soviética, todos os instrumentos de que necessitava para retomar o terror numa escala incomparavelmente mais vasta estavam à mão. Este fato, por si só, demonstra que, para os bolcheviques, o terror não era uma arma defensiva, mas um instrumento de governo. Esta interpretação é confirmada pelo fato de que a principal instituição do terror bolchevique, a Tcheca, ter sido aberta, olha a palhaçada, rapá, no início de dezembro de 1917, antes de qualquer oposição organizada aos bolcheviques ter tido a oportunidade de emergir e quando os intervencionistas estrangeiros ainda os cortejavam assiduamente. Temos isso sob a autoridade de um dos funcionários mais sádicos da Tcheca, o letão K.H. Peters, que na primeira metade de 1918, quando a Tcheca começou a fazer experiências com o terror, organizações contra-revolucionárias como tais não eram observadas. E aí, uma outra evidência apresentada pelo Dr. Pipes é o grande esporro que Lenin deu aos bolcheviques quando eles votaram para acabar com a pena de morte no segundo congresso dos sovietes, ainda em novembro de 1917. Aqui na página 791, o professor Pipes diz que, segundo Trotsky, quando Lenin soube disso, ficou completamente indignado. Bobagem, disse ele. Como vocês podem fazer uma revolução sem execuções? Você espera se livrar de seus inimigos desarmando-se? Que outros meios de repressão existem? Prisões? Quem atribui importância a isso durante uma guerra civil quando cada lado espera vencer?
É um erro, repetiu ele, fraqueza inadmissível, ilusão pacifista. Agora o professor Pipes faz uma observação importante no parágrafo seguinte. Isto foi dito numa altura em que a ditadura bolchevique mal estava no comando, quando nenhuma oposição organizada se tinha formado, porque ninguém acreditava que os bolcheviques iriam durar, quando ainda não havia nada remotamente parecido com uma guerra civil. Por insistência de Lenin, os bolcheviques ignoraram a ação do Congresso em relação à pena de morte e reintroduziram-na mais ou menos formalmente no mês de junho seguinte. Como a gente já viu aqui, não é à toa que o professor Kleveniuk conclua que Lenin e suas medidas terroristas foram responsáveis por radicalizar Stalin. E agora, voltando para o professor Pipes, ele destrói aquele argumentinho propagandista clichê que é usado desde os anos 20 até hoje, ainda reproduzido por comunistas, como a gente viu naquela página marxista maluca. Olha a conclusão do professor aqui na página 792, olha. À luz desta evidência, é absurdo falar do terror vermelho como uma política infeliz, imposta aos bolcheviques por opositores estrangeiros e nacionais. Tal como aconteceu com os jacobinos, o terror serviu aos bolcheviques não como uma arma de último recurso, mas como um substituto do apoio popular que lhes escapava. Quanto mais a sua popularidade diminuía, mais recorriam ao terror, até que no outono e inverno de 1918 e 19 o elevaram ao nível de matança indiscriminada nunca antes visto. E essa conclusão violenta aqui é apoiada pelo primeiro comissário para a justiça de Lenin, Isaac Steinberg, que escreveu uma denúncia extensa justamente sobre o terror de Lenin e dos bolcheviques. Na sua própria obra, Na Oficina da Revolução, Steinberg diz aqui no capítulo 12, o terror bolchevique em ação. Objetei que esta ameaça cruel matou todo o patos do manifesto. Lenin respondeu com escárnio. Pelo contrário, aqui reside o verdadeiro patos revolucionário. Você realmente acredita que podemos ser vitoriosos sem o mais cruel terror revolucionário? Foi difícil até discutir com Lenin a este respeito, e rapidamente chegamos ao impasse. Estávamos discutindo uma dura medida policial com amplas potencialidades terroristas. Lenin ressentiu-se da minha oposição a isso em nome da justiça revolucionária. Então gritei exasperado. Então por que nos preocupamos com o comissariado da justiça? Vamos francamente chamá-lo de comissariado para o extermínio social e pronto. O rosto de Lenin de repente iluminou-se e ele respondeu: bem colocado, é exatamente o que deveria ser, mas não podemos dizer isso. Mas se a situação do povo russo já estava ruim, não tema, com Lenin e Stalin ela ficaria muito pior. Stalin herdou de Lenin uma paranoia política de repressão macabra de inimigos do povo que mataria mais de 6 milhões de pessoas inocentes.